Mais que um espetáculo, o protagonismo dos idosos no mundo da arte. E o resgate do espírito jovem em danças desafiadoras. A terceira idade no século XXI é a discussão no programa de hoje. O mundo está cada vez mais digital. É possível resolver quase tudo pela internet, pagar contas, fazer novas compras e se comunicar de qualquer lugar do mundo. E não são apenas os jovens que estão online. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que o número de idosos conectados à internet cresceu 1000% nos últimos 8 anos. Com a maior expectativa de vida, essas pessoas que nasceram há quase um século conseguem se adaptar às novas tecnologias sem muitas dificuldades, Bárbara. Ser idoso hoje é continuar participando de todo o desenvolvimento social, das novas tecnologias. E é um ser humano em pleno desenvolvimento, né? Porque a gente desenvolve enquanto a gente está vivo, independente da idade que a gente tenha, né? O idoso lúcido, o idoso robusto, como se diz, né? Ele é extremamente envolvido com uma série de questões, ele tem uma velhice ativa, né? Se os idosos estão mais ativos, saudáveis e curiosos, no mundo da tecnologia não poderia ser diferente. Pesquisas indicam que cerca de 20% dos idosos brasileiros já estão conectados com a era digital e com as vantagens que ela pode trazer. Quando eles entram nas redes sociais, eles têm esse acesso de estar mais junto da família, porque a família para o idoso é muito importante, e também a possibilidade de criar laços de amizade que muitas vezes são perdidos, né, com o passar da idade. As pessoas, quanto mais velhas são, mais perdas sofreram de amigos, de gente querida, de familiares, e às vezes tem um isolamento social muito grande. Os vídeos no celular, você poder fazer seus vídeos, e não é só com o YouTube, não, você faz os vídeos da família. Eu tenho 4 netos e tem filme dos 4 netos. Acho que o idoso participativo em atividades, ele não tem tempo de adoecer, ele se comunica muito melhor e ele é mais esperto, ele se procura a ter até mais vaidade com ele próprio. As redes sociais, sem sombra de dúvida, elas contribuem para que o idoso esteja exercitando áreas cerebrais importantes, porque ele não fica só na conversa. As redes sociais e outras ferramentas da internet integram o idoso, fazendo com que ele se sinta capaz de acompanhar os jovens também no mundo virtual. Mas essa realidade ainda vem mudando a passos curtos, já que alguns deles preferem os meios tradicionais ou nem sempre são estimulados a embarcar na onda digital. É uma bobagem falar isso, mas como idoso é difícil filmar, digitar o texto e transferir, né? Adicionar a pessoa no grupo. Eu acredito que isso seja um desafio grande, porque eu aprendi e hoje é fácil para mim. Mas tem muita gente, colegas minhas, que ainda não fazem isso. Eu acho que isso aproxima muito o idoso, que muitas vezes está mais sozinho, mais isolado, às outras pessoas da convivência dele. Então eu acho que e faz ele se sentir participante, porque é um direito que ele tem, ele é um cidadão de direitos. Então a dignidade dele também é reforçada, otimizada, quando ele se sente parte integrante de uma realidade da sociedade que ele vive. Se a era tecnológica tem feito das telas e teclas janelas para um horizonte maior, por outro lado é preciso cuidados, principalmente para quem é iniciante. E em se tratando dos vovôs e vovós, não é diferente. A bagagem de anos de vida bem que ajuda, mas a entrada na terra de ninguém oferece desafios e perigos. Ele pode render mais de uma outra forma, que é fazendo atividade, participando de redes sociais, mas coisa útil, não bobagem, que tem muita bobagem. 1/3 eu acho que é coisa proveitosa, mas os outros 2/3 é só bobagem. A gente não tem que também ficar olhando, eu não gosto. Tomar conta do que está fazendo. Então tem que olhar direito, né, para a tela, ler tudo que está na tela, entender tudo que está ali. Se não entender, não segue para frente, não pode simplesmente apertar o Enter. Essa é a preocupação maior.
A praticidade da era digital parece inevitável, seja para qual geração for. E, independentemente da faixa etária, explorar esse recurso pode somar, mas também dividir. A família cobra muito, né? Por que você não está usando isso? Por que não está usando aquilo? Mas isso aí você vai levando dentro do ambiente familiar, ou dentro do ambiente de amigos, né? O WhatsApp, ele foi um aproximador das pessoas, eu acho assim. E tem outro que não conversa com ninguém, que está o dia inteiro no Zap. Isso aqui eu acho que é um problema, e é um problema de convivência familiar, de convivência nos restaurantes, enfim, é um problema de convivência. Questão de educar. O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno praticamente novo, sendo um grande desafio para o país. Até 2060, o número de idosos com mais de 80 anos deve somar 19 milhões de pessoas no Brasil, segundo o IBGE. E os direitos desta parcela da população são previstos no Estatuto do Idoso. No entanto, cenas como desrespeito nos assentos preferenciais, por exemplo, mostram uma população ainda despreparada para lidar com o envelhecimento. Essa e outras questões pautam o nosso bate-papo de hoje com a professora Mirela Camargos, do curso de Gestão de Serviços de Saúde da UFMG. Seja bem-vinda, Mirela. Seja bem-vinda, Mirela. Obrigada. Então, Mirela, com o aumento da longevidade aqui no Brasil, o que os jovens têm de fazer para que esses idosos se sentem mais acolhidos? Eu acho que a primeira coisa é pensar em termos de respeito, né? E pensar que daqui a pouco todo mundo vai chegar lá, não é isso que a gente está querendo? Né? Viver mais, viver com mais saúde, com dignidade. Então, eu acho que isso vai passar muito por a questão de respeito, de entender que o idoso não é um bicho. Ele é um ser humano como você, né? Ele apenas tem mais idade que você. Então, acho que a gente tem que pensar muito nessa questão do respeito que a gente quer ter no futuro e praticar isso desde agora. Bom, nos últimos anos aí, né, Bárbara, a gente presenciou o boom da reforma da Previdência, o pânico que isso gerou de alguma forma em toda a sociedade brasileira, porque afeta não só os idosos, como nós jovens também, que vamos chegar lá se Deus quiser, né? Enfim, qual que é a sua opinião em relação a isso? Se a reforma da Previdência, ela de fato for concretizada, de que forma que ela pode impactar no envelhecimento dos cidadãos brasileiros? Pois é, eu acho que a questão da reforma, ela vai ter sempre o lado positivo e o lado negativo. Se a gente pensar em termos coletivos de sociedade, ela é necessária, porque daqui a pouco a gente vai ter um número grande de idosos aposentados e que precisam ser sustentados pelo grupo que está economicamente ativo. Quando em termos individuais, o que a gente vê, né, assim, que pode ser algo também impactante, né, para a pessoa, para o idoso, é que a gente tem vários tipos de pessoas, né? A nossa população é extremamente heterogênea. Então, a gente tem pessoas que começaram a trabalhar em serviços extremamente pesados desde 15, 14, até antes disso. Então, são pessoas, muitas vezes, que quando chegam à velhice, vão ter problemas de coluna, vão ter várias enfermidades que dificultam elas continuarem trabalhando, pelo menos em trabalhos mais pesados. Então, em termos individuais, sim, a gente tem que ter a preocupação, né? E se por um lado a gente tem que pensar em termos coletivos, que a reforma é necessária sim, porque não dá para sustentar da forma que está, né? As pessoas passando tanto tempo assim como aposentados, dado o aumento da longevidade, a gente tem que pensar também em relação às desigualdades sociais, que a gente vai ter idosos que têm ainda condição sim de continuar inseridos no mercado de trabalho e outros que vão ter uma dificuldade. Então, a gente vai ter que pensar numa readaptação. Agora, você citou bem a questão do aumento da população idosa e vai chegar um ponto que realmente vai se inverter essa pirâmide, né? A gente vai ter mais idosos do que jovens, não é isso, Bárbara? Sim. E tem uma pesquisa, inclusive, que aponta isso. Tem uma pesquisa. Tem uma pesquisa do IBGE que mostrou que os idosos com mais de 60 anos vão superar o número de pessoas com 29 anos. A gente queria saber, em questão das políticas públicas, se elas caminham junto a isso, a esses dados. Em termos de políticas públicas, a gente tem que pensar em vários aspectos, né? Eu acho que a questão da saúde é uma das principais que a gente tem que pensar, porque a gente vai ter que pensar na questão tanto de um envelhecimento saudável, né, das pessoas chegarem lá na velhice mais independentes, mais autônomas, não dependendo de outras pessoas, né? E por outro lado, a gente tem que pensar que
mesmo aquelas pessoas, né, que tiveram boas condições de saúde, no final da vida a gente tem algumas, né, limitações, né? A gente vai ter problemas de saúde. Então, o que a gente vai fazer também com essas outras pessoas? Então, em termos de políticas públicas, a gente tem que pensar tanto no idoso saudável, como o idoso mais dependente, e tem que pensar nessa população que vai envelhecer daqui a pouco. Em relação à segurança pública, que é muito questionada no nosso país, os idosos ainda são vulneráveis nessa questão? São. Por quê? Por que eles são vulneráveis? Porque acaba que eles são muitas vezes mais frágeis, talvez é um alvo mais fácil, né, assim, de circular na rua, de ter a sua residência sozinho. Então, o que a gente vê, assim, que por mais que alguns deles, né, tenham essa vontade, né, de continuar morando num lugar que sempre morava, talvez isso se torne mais complicado porque aquele entorno não lhe dá segurança. Mas a gente tem que pensar também que essa questão, né, de segurança e problemas não atingem apenas os idosos, mas que eles estão mais vulneráveis, sim. A gente sabe que a mulher vive em média 8 anos a mais que os homens, mas a vida economicamente ativa da mulher é bem menor ainda que a do homem, né? Como que essa desigualdade pode impactar no envelhecimento do público feminino? O que acontece com essa idosa, né? Com essa mulher idosa, quando ela chega lá na velhice? Muitas delas não se prepararam tão bem para chegar lá, né? Então, muitas delas não tem sua própria aposentadoria, né? Depende de pensão ou de ajuda de filhos, e muitas não cuidaram de sua saúde. Mas que a gente tem que pensar também, né, em termos de saúde, que a gente tem algumas desigualdades. Por quê? Não sei se vocês sabem, os homens, eles morrem mais em idades mais velhas. Então, né, por causas violentas, principalmente. A curiosidade, né, Bárbara? E aí, quando chegam lá na velhice, acaba que chegam os homens mais seletos, né? Assim, vamos dizer assim, os que conseguiram sobreviver diante, né, de oportunidades de morte lá no passado. E o grupo de mulheres acaba se tornando um grupo mais heterogêneo, tá? Então, a gente tem, né, que as mulheres, elas vivem mais, mas elas vão passar um número maior de anos com incapacidade funcional, né, com dificuldade de realizar tarefas básicas do dia a dia. Espero que todos tenham uma vida longa e repleta de saúde. Muito obrigado pela sua presença aqui, obrigada, Mirela. Eu que agradeço. Foi um prazer. A gente precisa fazer uma rápida pausa, mas daqui a pouco estaremos de volta com mais novidades sobre a terceira idade no século XXI. A gente fala muito em trabalho intergeracional com o idoso hoje, que é justamente o contrário, trazer para perto do idoso, ou para perto da criança e do adolescente os idosos, e para perto do idoso as crianças e os adolescentes, ou seja, pessoas que estão em faixas etárias diferentes, gerações completamente diferentes, mas convivendo numa mesma situação. Produzir e consumir arte numa sociedade ainda ditada por padrões. Num cenário em que a indústria cultural faz as regras do que é vendável, personagens idosos nem sempre conquistam protagonismo, não é mesmo, Ed? Pois é, mas as portas vão se abrindo e a insistência vem dando certo. A arte na melhor idade tem indicado o caminho não só nos papéis da ficção, mas também na representação social. Até o jeito moleque ganhou maturidade com o tempo. E o que poderiam ser simples gestos, revelam arte, que conquistaram um espaço na rotina, tanto que colocaram na caminhada um horizonte que ainda pede muita jornada, seja qual for o palco. Quando você aprende a fazer e descobrir a arte, né? Você domina ela, você dá importância, né? Você dá uma importância maior do que você estava começando. É uma transformação que você pensa que ali o mundo acabou. Você tem um palco e tem a plateia, as pessoas, você procura o olhar de um para o outro e você vê que é aquele público que está ali que te dá essa vontade, esse desejo de sempre estar no palco. Quando você faz o show, você esquece, você nem acha que é idoso. Você sente um rapazinho de 30 anos, 40 anos. Frio na barriga, ansiedade e excitação.
São sensações que alimentam a alma desses jovens idosos, que sabem apreciar cada momento e têm como único desejo permanecer em cena. A arte não tem idade, a arte não tem sexo, a arte não tem cor. A arte tem o prazer de se trabalhar e de se viver com a arte e com amor. A partir do momento que você dedica a arte, colocando em primeiro lugar o seu desejo de estar ali e representar bem o papel, você consegue. Eu me sinto mais seguro ainda, mais experiência, ele trabalha com mais amor, se vende melhor para o povo, né? É uma experiência muito grande. Trabalha sorrindo e vendo o povo recebendo você com carinho, aquele amor e aquele sorriso. Todas as épocas, até hoje, eu ainda tenho, me esfria o estômago, eu fico muito excitado antes de entrar em cena. Seja no palco ou na vida, estes artistas vivem em constante metamorfose. Não há momento para começar, não há momento para parar. No mundo das artes, a diversidade é parte da beleza. Eu acho que de idoso ninguém é idoso, todo mundo está na idade com a qual ele pode produzir e querendo produzir. Hoje eu faço show com as 12 bicicletas diferentes uma da outra. Tem de 3 metros de altura, tem sem quadro, sem roda, tem de 3 rodas, tem uma pequenininha com 30 centímetros. Então tem várias bicicletas. E na hora do meu show eu convido o pessoal para montar, para armar a bicicleta, fez um prêmio. E é uma alegria muito grande, porque a pessoa vem e não consegue andar. Então o sucesso do show é o pessoal não conseguir andar nas bicicletas. Então, eu com 71, comando todas elas e não tem ninguém que anda. Eu vou continuar atuando porque eu gosto de fazer, então eu vou continuar. Acho que até eu estiver velhinho eu vou continuar. Né? Na bagagem de anos, ainda cabem sonhos. E sonhos que realizados constroem novas bagagens? Trocar a cadeira de balanço por uma mesa na sala de aula pode ser um bom exemplo. Pois o horizonte só é curto para quem não enxerga além do tempo. Eu me chamo Maria do Carmo, eu tenho 82 anos. Me encaminhei desde menina para o ramo da pedagogia. Na minha infância, fui uma menina serelepe, muito curiosa, muito falante, presenciava todas as conversas. Trago isso com muito carinho na minha história. Planejava sempre na área da educação e na área social, de ser uma educadora, uma professora simples, modesta. Na minha infância, eu levo, assim, muito forte o clima, assim, da minha família. Eram as tias, né? A avó materna, que era mais próxima, e as minhas tias maternas. Então, eu tenho esse exemplo, assim, da mulher trabalhar, mas não é dela ser uma submissa, dela ser uma líder. Na minha vida adulta, eu tive pais, assim, muito compreensivos, eu não vou falar modernos, avançados, mas eu nunca fui proibida, não tive de ir a alguma festa, de sair, de namorar, de ir ao baile. Sei lá, acho que eu tinha, assim, um jeito ponderado que meus pais me permitiam até nos anos 59 e 60 escolher vir aqui fazer um curso melhor. Planejei ser uma boa avó, fazendo para casa, fazendo pesquisa com os netos e me relacionando com as amigas. Tenho um grupo de amigas há 15 anos para lermos, comentarmos autores interessantes. Em relação a mais 30 mais ou menos, mudou essa consciência do meu valor, né? Eu já era, desde garota, assim, forte, eu sabia me afirmar. Agora eu olho, né, o que passou com muita firmeza.
É um prazer envelhecer. Eu fico alegre de ver que eu sou muito mais viva, sou muito mais aprimorada. Não é com muito estudo, é com viver. Eu já sempre fui uma mulher de esperança. Numa vida de casado, 55 anos, professora pública no Brasil, não se tem só facilidades, né? Então, eu sempre constatei que eu sou de esperança. Ter esperança é saber sonhar. A bagagem de todos esses anos, o começo do magistério incompetente que eu era, né? E valeu. Às vezes eu tinha vergonha de lembrar certo desempenho meu nos anos mais jovens. Hoje eu assumo feliz. Juventude à flor da pele, no gingado do corpo e na libertação da mente. Nada de respeitar as limitações, é preciso potencializar os desafios. Esta é a proposta de um instituto em Belo Horizonte que soma educação, saúde e lazer. E tudo com muita melodia, ou melhor, batidas, que tem acordado a mocidade por aí. Assim, quietinhas. São todas vovozinhas, bem ao estilo de senhoras que por décadas sustentamos como padrão. É? Então, sente só o pancadão. Ainda bem que o tempo passa e com ele passam também as velhas formas de enxergar as pessoas. Já era hora desse estilo de música mostrar sua liberdade ao ganhar corpos antes excluídos ou tímidos, assim como esses corpos de se sentirem livres para dar outro ritmo a esse percurso chamado vida. O Motivato nasceu da liberdade e acredito que o diferencial do nosso trabalho é trazer motivação, qualidade de vida e bem-estar, com um olhar sem preconceitos, para quebrar paradigmas. Para onde se olha, asas que dão beleza às borboletas, horizonte aos pássaros e um novo sentido para essas mulheres. Tanto que tenho a ousadia de completar uma bela frase de Mário Quintana. O mais triste de um passarinho engaiolado é que ele se sente bem, pois imagina o quanto feliz ele se torna quando redescobre o voo. O Motivato, ano passado, teve a felicidade de construir um projeto que chama Lugar de Idoso é Onde Ele Quiser. Dentro desse projeto, eu trouxe 2 atividades para a turma, que foi levá-las a uma boate e trazer a proposta da danças urbanas, que são 2 atividades que geralmente não são identificadas naturalmente para o universo da terceira idade. O Instituto é o único em Belo Horizonte a oferecer danças urbanas para pessoas com mais de 50 anos. E a dança é apenas uma das atividades que por aqui integram mente, corpo e alma. Uma conexão de gestos que, numa sincronia, espantam o mito, o preconceito e até a gaiolinha da qual falei lá atrás. Temos vários depoimentos aqui de pessoas que relatam uma mudança significativa no seu cotidiano, no seu estado de saúde, no seu estado emocional, né? Várias pessoas relatam aqui que isso aqui é como se fosse um alicerce e um porto seguro para viver melhor a sua terceira idade. A música tem mesmo o poder de embalar, de tirar tudo do lugar ou colocá-lo onde deve estar. Então que cada um ocupe o quadrado que quiser, pois o voo é um direito de todos. E mais que isso, é uma vontade, comprovada numa pergunta. O que o Motivato deu para vocês, meninas? Deu graça! Vida longa a todos! Já este programa se despede por aqui. Mas você pode rever esta edição no nosso canal da PUC TV, além de outros programas bacanas que também estão por lá. Assistam e compartilhem. E na semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.